Olá, sou Laudelino Jorm, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade, e hoje estamos felizes porque estamos lançando mais um programa de qualificação para você, contador, contadora, técnico de contabilidade do Estado do Paraná. E claro, desta vez nós vamos falar da reforma tributária. Vamos lançar hoje para você por dentro da reforma tributária. Por que nós demoramos um pouco para lançar esse programa? Que nós queríamos, primeiro, que a reforma tributária pudesse caminhar e já estar chegando ao final da primeira fase, pelo menos, da reforma tributária. Segundo, nós queríamos trazer as melhores pessoas, as mais qualificadas do Brasil, para poder falar sobre esse tema com vocês. Então, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, desejo sucesso a você com essa reforma tributária, que você, contador, contadora, possa aproveitar essa reforma tributária para fazer um upgrade na sua carreira. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga este conselho. Olá, sejam todos bem-vindos ao curso, ou uma palestra aqui um pouquinho mais aprofundada, onde nós vamos estar falando sobre um projeto aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, que é por dentro da reforma tributária. Bom, qual que é o objetivo? Nós vamos mostrar o que virá, né? Uma vez que nós já temos aí uma emenda à Constituição, nós já temos um projeto de lei complementar em curso. Então já dá para ter uma boa ideia do que vai acontecer com os tributos que vão deixar de existir e no seu lugar, então nós vamos ter aí os chamados IBS, que nós vamos explicar, que substitui o ICMS e também o ISS, e vamos também aí falar em alguns pontos sobre o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Mas nesse módulo aqui especificamente, nós vamos estar falando da nova realidade dos tributos estaduais e municipais. E com isso, nós temos lá a questão do ICMS, que é velho conhecido nosso, e o ISS também, que é um tributo dos municípios, não menos importante, até porque tem bastante detalhes, e o ICMS, nem se fala, é um tributo que tem muitas exceções, né? A gente pode falar que tem mais exceções do que a própria regra. Então, o que vai acontecer com a reforma tributária, né? Quais os impactos que nós vamos ter para as empresas? E isso nós vamos sintetizar aqui, até fazendo um paralelo com o que nós temos atualmente. Tá legal? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nicolas, sou o professor Nicolas Duarte Rosa, sou economista, também especialista em direito tributário, professor aí aqui do CRC, já em diversos outros eventos, e também sou CEO da empresa Texas Brasil, que dentro dessa empresa nós temos lá a questão de consultoria também, orientações, treinamentos, e estamos bastante focados nessa questão da reforma tributária aí com diversos clientes, uma vez que está todo mundo preocupado, né? Então a gente vai tentar sintetizar aqui da forma mais abrangente possível para que vocês possam ter uma ideia e, lógico, ainda vai ter um longo caminho pela frente, mas é importante a gente já começar agora a se preparar, porque vão ser muitas mudanças, muitas coisas importantes que é necessário que você esteja preparado aí, porque de fato o sistema atual para o novo sistema pode até ter um pilar principal que é a simplificação, mas até chegar nessa simplificação, como qualquer mudança, nós vamos ter bastante questões que podem ser traumáticas. E esse trauma vai depender da preparação. Para quem deixar lá para frente, para se preocupar com isso, com certeza vai ter mais problemas e o trauma vai ser maior, né? Então é importante começar quanto antes, para que a gente possa lá chegar na hora da virada de chave, já está tudo preparado, então só vamos executar aquilo que já preparamos aí ao longo de pelo menos uns 8 anos. Tá legal? Então nossos objetivos aqui. Primeiro, explicar as mudanças dos tributos estaduais e municipais para as empresas com foco nessas novas obrigações para os contadores e também para todos os profissionais, né, que vão estar ligados aí à questão da reforma tributária. Também vamos discutir os desafios e oportunidades com a reforma tributária. Por quê? Toda vez que você tem uma mudança, é óbvio que nós vamos ter vários desafios, mas oportunidades se abrem,
né, em diversos aspectos, principalmente para a contabilidade, que vai ser muito demandada. Então, aquele profissional que se especializar, com certeza vai fazer um diferencial mais à frente. E essas oportunidades elas vão ocorrer justamente na questão das apurações, do compliance fiscal e da gestão de créditos tributários, que é importante, a gente vai comentar, porque o ICMS que nós conhecemos atualmente tem um sistema não cumulativo para as empresas que estão no regime normal, que vai permanecer com o IBS, então é importante a gente ficar atento a isso. Também, vamos apresentar soluções para que os contadores possam orientar seus clientes durante essa transição. Então é importante você ter o conhecimento para que você possa fazer essa orientação. E a primeira pergunta que já nos vem é o que é a reforma tributária, né? Por mais que a gente escute noticiários, jornais, enfim, vamos tentar ver a questão mais técnica mesmo aqui da legislação, entender o que é a reforma tributária. Porque muitas coisas são colocadas, podem ser verdade como podem não ser, né? E aqui é o que a gente vai tentar desmistificar, voltado aí para a questão dos tributos estaduais e municipais. Então, primeiro ponto, né, que é o que já foi colocado na reforma tributária desde o início, que a ideia é trazer uma simplificação e uma neutralidade fiscal. Simplificação e neutralidade. Então a gente tem aí uma reestruturação ampla do nosso sistema tributário, que inclui a criação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e também da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Além de novos mecanismos como Split Payment, com o objetivo de simplificar e modernizar o sistema. A gente vai comentar depois o que vem a ser esse split, que também aí vem tirado um pouco da paz, principalmente do ponto de vista financeiro de algumas empresas. Então a gente vai explicar isso um pouco mais à frente. Embora essa reforma então ela busque uma simplificação, é óbvio, como eu disse, qualquer mudança vai ter resistência, vai ter muita adaptação. Então há grandes desafios que vão afetar diretamente a gestão fiscal e também o fluxo de caixa das empresas, principalmente essa questão do split que eu comentei, é algo que pode e vai afetar a questão financeira das empresas, mas tudo vai depender do preparo, como a gente já comentou. Fazendo uma análise em relação à estrutura atual, né, do nosso sistema tributário nacional. Então hoje nós temos aí nos estados e nos municípios o ICMS, que é um tributo de competência dos estados, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, serviços apenas de transporte, ele só incide sobre transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, e temos o ISS, que incide sobre o serviço de qualquer natureza. Ambos os impostos aqui, o ICMS hoje possui uma lei complementar, que é a Lei Complementar 87 e 96, e o ISS é a Lei Complementar 116 de 2003. Então, a partir do momento que virar a chave lá, se tudo der certo em 2033, essas leis complementares elas deixarão de produzir efeitos, porque no seu lugar, né, no lugar do ICMS do ISS, vai entrar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Principalmente o ICMS, mas o ISS também não fica atrás, são tributos com bastante complexidade. Então a ideia é simplificar o sistema, essa é a ideia da reforma tributária. Então há uma fragmentação e a existência de diversas alíquotas e regimes específicos. Hoje o ICMS, a gente tem que lidar com a legislação, por mais que exista uma lei complementar, mas existem 26 estados e mais o Distrito Federal. Então você vai ter estados com alíquotas diferentes, regras diferentes, benefícios fiscais diferentes, o que é algo que a reforma tributária quer excluir. O ISS, a mesma coisa. Nós temos uma lei complementar, a 116 de 2003, que define alíquotas mínimas, que é de 2% e máxima de 5%, mas nós temos aproximadamente 5.570 municípios no Brasil. Então nós temos praticamente 5.570 códigos tributários municipais. E aí nós podemos ter alíquotas diferentes, regras diferentes. O ISS tem uma questão de retenções, onde recolher o ISS, onde que o serviço é prestado. Vários casos já foram judicializados, o Supremo Tribunal Federal com frequência já se manifestou em relação a algumas inconstitucionalidades da própria Lei Complementar 116. Então, de fato, hoje nós temos um sistema complexo e que traz uma insegurança jurídica muitas vezes. Os desafios atuais é justamente a gestão dessas diferentes regras estaduais e municipais e também a dificuldade em gerenciar o cumprimento das obrigações acessórias para cada ente federativo. Então, imagine uma empresa que tem várias filiais em diversos estados, ela vai ter que cumprir obrigações acessórias, além de ter que recolher o tributo, mas acessórias também
que podem ser diferentes. Alguns estados cobram uma declaração única que é nacional, que é FD fiscal, outros cobram declarações específicas. Nos municípios também temos declarações de serviços e podem ser exigidas outras obrigações. Então, de fato, nós temos uma série de exigências que podem ser diferentes de estado para estado e também de município para município. Com a nova estrutura do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, o que nós vamos ter então? Então, esse imposto, ele é um imposto, ele vai substituir o ICMS e o ISS, ele tem uma competência compartilhada entre estados e municípios. Então, uma competência compartilhada porque parte do IBS é estadual e parte vai ser municipal, porque nós estamos fazendo a junção de dois impostos, que hoje são separados, são autônomos, vai ser um apenas. E aí parte da arrecadação ela vai ser destinada para os estados e parte para os municípios. Hoje nós temos a previsão constitucional no artigo 150A da Constituição de 88 e o imposto está sendo discutido, aí um projeto de lei complementar, atualmente é o PLP 68 de 2024, que trata aí dos pontos gerais em relação ao IBS, como também da CBS, que aí é a parte dos tributos federais, ali, PIS, PASEP e COFINS, que passará a ser, a partir de 2027, a contribuição sobre bens e serviços. Então, com o IBS, nós vamos ter uma base ampla de incidência sobre bens e serviços, como regra de não cumulatividade. Então, nós vamos ver uma diferença em relação ao ICMS, porque o ICMS, quando a gente fala, ele incide sobre a circulação de mercadorias, então você tem que ter o intuito de mercância. O ISS é uma prestação de serviços com uma lista anexa na Lei Complementar 116. Já quando se tratar de IBS, ele vai incidir sobre bens e serviços. E aí, vários negócios jurídicos que nós não tínhamos a incidência do ICMS, ou até mesmo não tínhamos a incidência do ISS, passam a ter a incidência do IBS, certo? As alíquotas vão ser definidas pelos estados e municípios, então vejam, temos a Constituição Federal, o artigo 156A, temos o PLP que está sendo discutido, mas ainda vai haver muitas discussões e também processo legislativo relacionado à aplicação de alíquotas em relação aos estados e municípios que precisam equalizar essas alíquotas para que o sistema fique de uma maneira uniforme, como é a proposta aí da reforma tributária atual. A base legal do IBS, como nós já comentamos, é o artigo 156A da Constituição, e a Constituição ela foi emendada, então não mudou a Constituição Federal, nós continuamos com a Constituição de 88. A emenda que trouxe essa inclusão do IBS na nossa Carta Magna aqui foi justamente a emenda à Constituição 132 de 2023. Então foi ela que incluiu, né? Se você entrar hoje na Constituição Federal, você vai encontrar ainda o ICMS lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição, você vai encontrar o ISS também, mas então nós tivemos no artigo 156 e nós vamos ter o IBS já tratado no 156A, mas vejam, está na Constituição, muitas coisas a Constituição define como sendo matéria de lei complementar, é por isso que tem um PLP, o PLP 68 de 2024, que precisa ser aprovado. E no nosso país, nós temos um projeto de lei complementar que precisa ser aprovado nas duas casas, que seria o Congresso Nacional, que foi a casa iniciadora, e o Senado Federal. Todo tributo tem uma base de incidência e o IBS não é diferente, então se pegarmos a Constituição Federal, nós vamos ver que o IBS ele incidirá sobre uma ampla gama de operações que vão abranger o fornecimento de bens, serviços e direitos. Veja a diferença aqui. Quando a gente falava de ICMS, nós tínhamos só bens móveis, né? Mercadoria, ou serviços no caso do ISS, e até serviços no caso do ICMS, serviço de transporte interestadual, intermunicipal e comunicações. Aqui nós vamos também ter o IBS incidindo sobre direitos. Além da circulação de bens e prestação de serviços, também haverão operações de consumo dentro do território nacional que vão ser também tributadas. Então as operações de compra e venda de bens, por exemplo, nós não tínhamos incidência de ICMS e ISS, operações de compra e venda de bens passam a ter a incidência. E aqui quando eu falo compra e venda de bens, qualquer bem, veja a palavra bem. Quando a gente fala de ICMS, ou nas palestras, cursos de ICMS, havia uma diferença bastante grande quando se falava de mercadoria e bem. Mercadoria é uma coisa, tem que ter intuito mercantil. Bem, não necessariamente tinha incidência do ICMS.
Você pega, por exemplo, no estado do Paraná, bens do ativo imobilizado, quando você fazia circulação a qualquer título, você não tinha incidência, né? Agora, quando você tem uma ampliação da base de incidência, falando para bens, será que todo tipo de bem vai ser tributado? É o que parece, é o que está aqui no PLP atualmente. Então, bens e serviços digitais também vão ter a incidência. Importação de bens e serviços da mesma forma. Importação nós já tínhamos a incidência do ICMS, também o ISS também incidia na importação de serviços, permanece. Mas qualquer outra relação que exista aqui dentro, até de direitos, pode ter a incidência do IBS, o Imposto de Bens e Serviços. Então há uma ampliação essa base de incidência. Pontos de atenção, justamente para que a gente tenha essa diferenciação em relação ao ICMS e o ISS. Então, quando você tem lá a questão de incidência sobre qualquer bem, ele não se limita às transações convencionais que nós temos atualmente. Então, esses tributos também poderão incidir sobre aluguéis, mútuo, empréstimos, que hoje nós não temos a incidência, doações com contraprestação, doações que geram benefícios ao doador, direitos, como cessões e licenças, e arrendamento mercantil. Então vejo que essas operações aqui foram colocadas aqui de forma proposital, que são negócios jurídicos que hoje nós não temos a incidência de ICMS, por exemplo, ou não temos a incidência de ISS. A partir da entrada em vigor do IBS, toda e qualquer transação que seja de bens e serviços pode caracterizar, sim, base de incidência. E sobre a base de cálculo? Então nós temos lá uma hipótese de incidência, uma base de incidência que foi colocada, e temos as hipóteses quantitativas de qualquer tributo. Então o IBS vai ter como base de cálculo o total da operação, e aí dentro da palavra operação, leia-se total das operações com bens ou serviços. Então, ele vai ser o valor integral cobrado pelo fornecedor, independente do título que ele dê para essa operação. Também, a gente ressalta aqui que o IBS e a CBS, segundo a legislação, não integrarão a sua própria base, ou seja, o cálculo é por fora do valor da operação, o que significa que os tributos serão calculados sobre o valor da transação sem que o imposto se acumule sobre si mesmo. Veja que esse aqui é um ponto importante, porque hoje, quando a gente fala de ICMS e também do ISS, quando você vai formar o valor da tua operação, da prestação, você inclui o ICMS e o ISS dentro do valor. Por quê? Porque é o cálculo por dentro. Uma vez que você vai repassar esse valor lá para o consumidor, para o adquirente, você precisa incluir isso para dentro da própria base. Com o IBS, que nós vamos ter aqui, na verdade você vai ter o valor da transação, vai aplicar uma alíquota sobre esse valor e vai ter o valor lá devido a recolher. Como ocorre com o IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados de Competência da União. Mas veja, é bem provável que quando você ir falando matematicamente, não tem sentido você precificar e não incluir o preço para dentro da operação, da prestação. Porque senão quem vai pagar o tributo é o próprio fornecedor, né, que é característica, por exemplo, de tributo direto, o que é o contrário. Esses tributos que incidem sobre a produção e circulação continuam incidindo, o IBS continuará incidindo. Então nós vamos ter um contribuinte de direito, que vai ser as empresas, os fornecedores ali, intitulados como contribuintes, e o contribuinte de fato é aquele que vai fazer a aquisição, é o adquirente ou o tomador. Então é bem provável que as empresas, na hora de precificar, elas vão incluir o IBS para dentro do seu preço. Então na legislação não diz, como o ICMS hoje, o ICMS fará parte da sua própria base de cálculo, né? Não diz isso, mas é fatal que nós vamos ter que colocar isso para dentro do preço, senão nós vamos acabar vendendo ou prestando um serviço e não cobrando o tributo do adquirente, que seria o contribuinte de fato nesse tributo indireto aqui, que é o IBS. E a alíquota, que vai ser fixada, ela vai ser ainda definida pelos estados e municípios. Então, cada ente federativo deve definir suas alíquotas, por isso nós vamos ter um processo legislativo mais à frente aí, relacionado à definição das alíquotas. Hoje nós temos previsões, temos limites colocados pelo PLP e algumas discussões aí ainda não sacramentadas, mas a gente vai comentar aqui.
mas ainda virão legislações para definir a alíquota efetiva. Então hoje, de acordo com o PLP 68 de 2024, a alíquota máxima envolvendo ali IBS e mais a CBS, o que está no PLP, é de 26,5%, o que representa 17,7% de IBS e 8,8% da CBS. Porém, existem estudos da Receita Federal do Brasil que estão apontando para uma alíquota maior, a alíquota que pode chegar até 30,33%. E por que nós vamos talvez ter um aumento aí no PLP, isso está sendo discutido? Porque alguns produtos que não eram beneficiados, que nós vamos falar mais à frente, alguns produtos vão ter reduções, e as reduções vão ser muito pontuais. Então, com a discussão e a entrada de outros produtos como produtos beneficiados, então, para que os cálculos aí não representem uma perda de arrecadação, então essa calibragem vai ter que aumentar. Então, hoje, PLP fala em 26,5% máximo da alíquota somando IBS e CBS, mas isso pode chegar até os seus 30,33%, segundo algumas informações e estudos da Receita Federal do Brasil. Outro ponto importante é justamente o princípio da não cumulatividade, que é popularmente conhecido como a tomada de crédito, as compensações, que hoje são permitidas no ICMS. O ISS não, é um tributo cumulativo. O ICMS, no regime normal, excetuando as empresas do Simples Nacional, então hoje é possível você tomar crédito em alguns casos e temos algumas limitações. O IBS, ele vai permanecer não cumulativo. Então a sistemática vai ser não cumulativa, ela vai permitir créditos, né? Então aqui só uma definição da não cumulatividade na verdade, nada mais é do que um sistema em que o imposto pago em uma etapa anterior da cadeia de produção ou comercialização, ele gera um crédito para que você possa compensar nas etapas subsequentes com os seus débitos. Justamente para que o tributo não incida em cascata, que é o que acontece, por exemplo, com o ISS. Você toma um serviço, depois você pega esse serviço e realiza o serviço é um insumo numa outra prestação, ou o serviço vai ser um insumo em algo que depois você vai comercializar, então você não tem o direito de tomar o crédito do ISS, então você vai botar isso para o custo. Então o tributo acaba incidindo em cascata, o que não é o objetivo aqui do IBS, porque o IBS, a ideia é fazer com que todas as empresas possam compensar créditos gerados, seja nas compras de bens e serviços, com o imposto devido nas suas vendas. O que, nas palavras da norma, né, aumenta a eficiência tributária e reduz os custos indiretos. De fato, se a gente analisa o ISS, isso pode ser um avanço, mas o ICMS para as empresas que já estavam no regime normal permanece. Claro, com uma base mais ampliada, mas quem tomava crédito, com as exceções que nós já tínhamos no ICMS, permanecerão tomando esse crédito. E a base dos créditos vai ser mais ampla, vai ser diferente, porque nós temos discussões hoje em relação ao ICMS, crédito físico, crédito financeiro, enfim. Com o IBS isso não deve acontecer. As aquisições que você faz, ou as tomadas de serviços que você faz, geram crédito para que você possa compensar com as suas operações ou prestações subsequentes. Isso gera um aspecto positivo para a empresa, que é justamente uma redução de carga tributária efetiva, pois vai eliminar a tributação em cascata. Aqui, para o ISS, acho que é de fato um avanço. O ICMS há um avanço parcial, porque parte já era possível tomar crédito no regime normal, e uma outra parte que ainda tínhamos restrições, talvez não teremos mais. Então vai ser uma base ampla do crédito. Então pode ter um ganho sim, mas lembrando que ICMS não é um tributo cumulativo. O ICMS sempre foi um tributo não cumulativo no regime normal, pelo menos desde 1988, com a Constituição que nós temos atual, né? Com isso, com essa possibilidade de tomada de crédito, há uma melhoria, né, também no fluxo de caixa, com maior previsibilidade do uso desses créditos fiscais. Temos alguns problemas, principalmente com o ICMS, na questão das exportações. Quando você é um exportador, você pode tomar crédito, quando você faz exportação, você acumula. Então, como agora você vai unificar o ICMS e o ISS, talvez esses acúmulos que você eventualmente poderia ter, não terá mais, porque você vai poder utilizar com todo o IBS, né? Então, o que você toma de crédito compensa com todo o tributo, o imposto sobre bens e serviços. Para os contadores, né?
que impacta isso positivamente na vida de quem faz a apuração, de quem cuida da contabilidade das empresas. Como hoje nós temos o ICMS com diversas particularidades, peculiaridades e o ISS também, se nós vamos ter um regime mais simplificado e mais linear, então vai haver uma simplificação da apuração. Então, quando a gente considera ali só o IBS, há uma redução na complexidade na hora de apurar o imposto devido, especialmente nas operações interestaduais com regime uniforme de créditos. Porque hoje nós temos questões aí envolvendo ICMS de alíquota interna, de alíquotas interestaduais. Se uma empresa ela tem unidades em vários estados, ela vai ter que submeter às regras específicas de cada estado. Então a ideia com o IBS é que isso não ocorra. Então você vai ter uma regra linear, todos os estados devem seguir o mesmo parâmetro, então você não vai ter tanta complexidade como existe no regime atual. Então temos aí discussões na parte do ICMS, transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, não tributa, tem uma não incidência, mas na prática, na prática não deu muito certo, então volta, talvez vai ficar facultativo, então você não sabe se tributa, se não tributa, que é realmente um dos problemas maiores que nós temos com o ICMS e todos os outros tributos também, vários outros tributos do nosso sistema. Com o IBS, a ideia é que isso não ocorra. Por isso, trazer um sistema linear, um sistema que fique mais simples de trabalhar. Então, isso pode ser um ponto positivo aí para os contadores na hora de fazer as suas apurações. Automação e compliance. Então, com o princípio da não cumulatividade plena, que nós chamamos aqui, né? Plena é assim, usa esse termo pleno, mas nós vamos ter exceções. Então, não tem como a gente trazer um sistema em que tudo dá crédito e tudo pode ser compensado. A base é a mais ampla dos créditos, mas nós vamos ter exceções. No entanto, essas exceções vão estar delineadas, o que fica mais fácil a compreensão e entendimento. Então, com essa possibilidade maior de crédito e uma certeza daquilo que acredita e o que não acredita, nós vamos ter uma certeza e isso incentiva lá você a utilizar softwares que automatizem esse processo. Então você não vai precisar ficar fazendo segregações, isso aqui pode, isso aqui não pode. Muitas empresas às vezes têm isso, tem que ter pessoas especializadas no recebimento fiscal para saber o que é isso aqui é material de consumo, isso aqui é um insumo, isso aqui é um ativo mobilizado, e hora dá crédito, hora não dá crédito, tem estado que permite de uma forma, tem estado que permite de outra, tem antecipações que você tem que fazer, enfim. Então isso tende a acabar, né? Então você vai conseguir fazer um investimento em automação e o compliance que você vai ter das empresas vai ser melhorado, né? Então, automatização na apuração dos impostos, o controle dos créditos e a melhoria da eficiência contábil. Então, é o que nós esperamos, né? Não havendo nenhuma outra alteração aí que tragam mais exceções, a ideia é que o sistema fique simplificado e melhore a vida do contador. Mas isso quando tudo se normalizar, né? E nós vamos falar que nós vamos ter um período que nós vamos ter que trabalhar com as duas sistemáticas, a sistemática atual que nós temos, que é a sistemática mais traumática, e essa nova sistemática com o IBS. Também, se você tem um sistema mais simplificado, mais simples, você vai ter redução de discussões sobre o uso desse crédito tributário. Com a não cumulatividade plena aí que nós colocamos, mas considerando as exceções, então vai ficar mais simples, né? E as discussões que hoje trazem um risco enorme para as empresas tendem a não acontecer no futuro. A ideia é essa em relação à não cumulatividade no sistema do IBS. Mas como tudo, nós temos pontos positivos, mas enxergamos também pontos negativos aqui nessa não cumulatividade, né? A dificuldade na gestão de créditos. Então os contadores precisarão ajustar os sistemas de apuração para gerenciar corretamente, corretamente os créditos tributários, especialmente em setores com alta rotatividade de estoques ou prestação de serviço. Então, da forma como nós conhecemos hoje, nós vamos ter mudanças. Então, diversas operações que não geravam crédito vão passar a gerar, como também operações que não tributavam vão passar a tributar. Então, nós vamos ter que aprender, né, ou reaprender, vamos ter que estudar, ficar atentos, estudar o negócio do cliente para verificar se determinadas operações ou prestações vão de fato acreditar ou não vão acreditar ou não serão tributadas
é um momento de revisão geral. Então, para você conseguir ter uma transição menos traumática, como eu comentei no começo aqui do evento, é necessário que você comece já a fazer esse trabalho. Então, muitas empresas já estão fazendo esse trabalho, nós fazemos esse trabalho também, de remapear os negócios da empresa, certo? Para verificar aquilo que dá crédito e os impactos que isso vai causar. Então, isso é importante que se faça o mais rápido possível, para que você tenha esse diagnóstico e à medida que as mudanças forem acontecendo, você só vai adaptar, principalmente os sistemas, né? Temos exclusões, como eu falei, não vai ser tudo uma regra única, então algumas operações como aquisições de bens para consumo pessoal ou de uso final, eles não vão gerar crédito, de acordo com o que nós temos aí já no PLP. Isso pode gerar custos adicionais para certos tipos de empresa. Então, como eu falei, por isso que nós precisamos pegar a norma, precisamos verificar aquilo que não vai dar crédito e a situação da empresa. Mapeando, a gente já sabe o que vai virar custo e o que eventualmente sai do custo da aquisição, né? Então, é necessário fazer esse remapear os negócios e os gargalos de cada uma das atividades. E lógico, toda mudança traz resistências e traz aí uma saída da zona de conforto, né? Então, nós vamos ter uma complexidade, obviamente, na implementação. Então, durante o período de transição, os contadores terão que administrar 2 regimes, né? O antigo sistema, ainda com o ICMS e com o ISS, e o novo regime que vai trazer o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Isso certamente, no período de transição, que vai até 2032, vai aumentar o trabalho e custos operacionais. Então, como eu disse, quem se antecipar e já conseguir mapear e já conseguir adaptar sistemas no período de transição e no pós-transição, provavelmente vai ser mais bem sucedido lá na frente, né? Aqueles que deixarem mais para frente, para fazer com que tudo, vamos fazer em 1 ano, eu acho que não vai dar tempo, né? Então nós temos aí, por isso que a transição, ela já foi colocada basicamente de 2026 até 2032, né? Para o ICMS e para o ISS 2026 até 2032. A CBS que já inicia em 2027, segundo o PLP. Então, ICMS e ISS, que nós estamos focando aqui a sua virada, né? A mudança para o IBS, é importante já começar o quanto antes. E uma atenção importante aqui também, em relação a créditos. Hoje nós temos muitas empresas que são credoras, tem saldo credor de ICMS. Como eu falei, empresas que exportam mercadorias, por exemplo, acabam acumulando crédito pela sistemática atual, uma vez que você pode tomar crédito pelas entradas, mesmo que faça saída para o exterior com a não incidência. Empresas que fazem saídas com diferimento de ICMS, que é uma postergação do pagamento do tributo. Então essas empresas, em geral, elas acabam acumulando crédito. Além de outras situações também, compra com uma alíquota, sai com alíquota menor, enfim. Isso traz um acúmulo de crédito na apuração, que nós chamamos de conta gráfica, né, do ICMS. Esses créditos é o momento agora de você transacioná-los, de certa forma pensar o que fazer com eles, né? Alguns planejamentos importantes. Por quê? Até 2032, esses créditos podem ser utilizados ali com o próprio ICMS, enfim, com as operações normais que a empresa faz, mas se houver crédito acumulado, a hora que virar a chave em 2033, esses valores serão restituídos em 240 parcelas, que vão ser atualizadas pelo IPSA, mas veja que vai ter um longo tempo aí para que as empresas tenham de volta esse crédito. E outra coisa importante, é importante verificar agora se esses créditos são créditos válidos, porque nós temos várias empresas que acabam tendo acúmulo de crédito em conta gráfica, mas esses créditos não podem ser utilizados, eles já deveriam ter sido estornados. Então isso requer uma análise, porque provavelmente os fiscos estaduais deverão fazer fiscalizações, porque eles sabem que lá na frente vão ter que devolver, então eles vão fazer fiscalizações e se você está tomando crédito ou mantendo um crédito em conta gráfica, você pode ser autuado e ter outras sanções aqui, certo? Então é o momento de analisar, verificar se esses créditos que você acumulou de fato são créditos que podem ser acumulados
tem questões de prescrição também que precisam ser observadas. E se você levar ele, se não conseguir escoar, não dar vazão desses créditos até 2032, 2033 começa a contar 240 parcelas, né, para que você possa fazer a compensação com o IBS. Então é importante já se precaver aqui, talvez até tentar algumas operações para você poder dar vazão o quanto antes, tá certo? É um ponto bastante importante esse aqui da questão dos saldos credores.